Olá, tudo bem? Enquanto os resultados finais da edição de 2015 da Prova Brasil não chegam, a gente foi olhar o que a última edição, de 2013, revelou sobre a aprendizagem da matemática no Brasil. A avaliação apontou que 35% dos alunos que estavam no quinto ano do ensino fundamental apresentaram aprendizagem adequada para a série. Enquanto isso, no nono ano, o percentual foi bem baixo, apenas 11%. Os índices mostram que há muito trabalho para a educação matemática em todo o país. Muitos professores que atuam nesses dois segmentos alegam que a ausência de propostas que atraiam os alunos é um dos fatores que dificultam a melhoria do ensino e, como consequência, da aprendizagem. Neste bloco, vamos conhecer a experiência do Círculo da Matemática do Brasil. Depois, no outro bloco, a conversa vai ser sobre o projeto SESI Matemática. E na última parte do programa, os nossos convidados estarão juntos para falar sobre os desafios do ensino dessa área do conhecimento. Então, vamos começar pela Ângels Varea, coordenadora do Círculo da Matemática do Brasil. Ângels, muito obrigado pela sua presença aqui no Salto para o Futuro de hoje. Muito obrigada. Para começar, a gente quer que você explique para nós e para quem nos assiste o que é o Círculo da Matemática do Brasil. O Círculo da Matemática do Brasil é uma iniciativa do Instituto TIM, é um projeto social educativo com o objetivo de que as crianças dos primeiros anos do ensino fundamental gostem da matemática e tenham um bom desempenho no seu aprendizagem. Porque é um desafio que começa, no qual os problemas começam cedo. Pensamos que todos os problemas que são relatados nos últimos anos do ensino fundamental, no ensino médio, todos eles começam realmente nos primeiros anos do ensino fundamental, que as coisas começam a não funcionar e viram uma bola de neve. Então, o projeto atua nessa fase com duas linhas de atuação. Uma são aulas para os alunos, dadas por uma equipe de educadores do projeto, treinados pelos professores Kaplan, que são os criadores da abordagem pedagógica do Math Circle na Universidade de Harvard. E eles colaboram no projeto, treinando estes educadores brasileiros. E uma segunda linha de atuação são os educadores veteranos, dão umas formações para professores das escolas, para eles poderem adaptar alguns componentes da abordagem para suas aulas. Agora, você citou aí, Ângels, que essa abordagem do Círculo da Matemática ela é inspirada, baseada, né, no trabalho dos Kaplan, né, o Bob e a Ellen Kaplan. A gente teve a oportunidade de entrevistar os dois quando estiveram aqui no Brasil, então vamos assistir aí um pedacinho, um trechinho do vídeo que a gente fez com os Kaplan, que ele explica um pouquinho essa abordagem. Vamos lá. O modelo do Círculo de Matemática é: diga-me e eu esqueço. Pergunte-me e eu descubro. A ideia do círculo foi baseada na observação das classes em que ensinamos, onde todos estavam tímidos ou nervosos ou apenas esperando problemas. Nossa abordagem é: apenas faça perguntas fascinantes, perguntas perturbadoras. E as crianças vão brincar com essas perguntas. Porque matemática é brincar. Um típico exemplo é: a gente pergunta para uma criança de 4 anos se há outros números entre os números. E ela vai dizer não, claro que não. Mas aí ela pergunta para outra criança quantos anos ela tem. E essa criança diz que tem 4 anos e meio. E o adulto diz: eu não estou entendendo. Não existem números entre números. E a partir daí se inicia uma conversa entre as crianças sobre os números. Matemática é maravilhoso, porque nunca ninguém disse isso antes. Todo mundo diz que é perigoso, horrível, mas acredite, é maravilhoso. Então, Ângels, você mesma disse que o Círculo da Matemática do Brasil é baseado no trabalho dos Kaplan, né? Por que vocês foram buscar essa inspiração no trabalho do casal?
realmente originou numa vivência pessoal do meu marido e minha durante uma visita acadêmica a Harvard. A nossa filha, na época, tinha 5 anos e ela foi aluna do Math Circle, que são umas aulas para crianças na Universidade de Harvard, aulas de matemática. E nós vimos a transformação dessas aulas. Os pais, eles podem sentar nas aulas, pais bem comportados, podem sentar atrás e observar as aulas. E é muito interessante ver como crianças pequenas, elas conseguem construir uns conceitos matemáticos realmente sofisticados a partir desta abordagem, que é uma abordagem participativa, lúdica e cooperativa. É uma abordagem que não tem nada de competição. Deixa as crianças à vontade, tranquilas, para pensar. Dá um espaço para elas pensarem através de uns desafios que são colocados para elas no grupo desvendarem. Pois é, essa abordagem, os Kaplan, nessa conversa que a Bárbara teve com eles lá em Brasília, eles descrevem que essa abordagem está baseada mais em deixar que as crianças façam perguntas do que em se preocupar em dar as respostas. Como é que funciona esse processo? Muitas vezes, Ângela, o professor, por exemplo, que está nos assistindo, diz assim, mas se eu for enveredar por um processo como esse, eu não vou ter tempo, eu tenho que cumprir os conteúdos que estão ali no currículo, o meu planejamento, enfim, como é que eu faço? Como é que vocês conseguem colocar esse trabalho, essa abordagem em prática lá no Círculo? É um desafio, porque tem esse conflito entre conteúdo e entre espaço para desenvolvimento do pensamento matemático, realmente. Nós pensamos que vale a pena deixar as crianças construir esses conceitos. Elas são guiadas, mas são elas que vão chegar a essas conclusões, são elas que vão aplicar provas matemáticas, de tal maneira que acaba, de alguma maneira, poupando tempo. Não pode não estar cobrindo o programa que poderia estar planejado, mas as crianças vão chegar lá com uma solidez que possivelmente requeriria várias aulas das tradicionais, porque elas vão entender realmente o conteúdo por trás desse pensamento. Você poderia dar um exemplo para quem está nos assistindo? Um exemplo, eu sei que é difícil, né, apresentar toda a complexidade de uma abordagem em educação matemática, mas assim, um exemplo desse de provocação e como é que a criança vai construir ali um pensamento em relação à matemática. Como é que vocês introduzem isso com a criança? Um exemplo poderia ser, trabalhando na reta numérica, a introdução, a descoberta, eu diria, melhor do que introdução, é a descoberta dos números negativos. Normalmente, numa aula tradicional, introduziria o conceito, explicaria o conceito de números negativos e depois se fariam uns exercícios com as crianças. O que faríamos no círculo é trabalhar com elas sem, como o professor Kaplan explicou, sem dizer nada para as crianças, não dizemos nada para elas. Coloca esse desafio, tem uma reta dos números e tem uma bailarina, depende da criança, depende da região do Brasil, vai ser um personagem ou outro que vai estar dançando ou pulando naquela reta dos números. E o que acontece? Uma pergunta, o que acontece se agora essa bailarina ou esse futebolista estiver saltando na direção oposta? O que acontece quando chega ao zero? Não? Muitas crianças, então tem a conversa entre as crianças. Não, ele vai cair, não pode, não tem nada lá. E alguém, em algum momento, fala, não, mas se der um passo para lá, se der 2 passos para lá, 3 passos, e eles mesmos vão chegar à construção do conceito de que a linha dos números pode continuar e que cada passo equivale a um número. E é um número na outra direção. E então eles vão vir com diferentes nomenclaturas. Não introduzimos a terminologia de entrada, deixamos eles essa liberdade para vir com as propostas que eles têm para esse conceito. Tem alguns casos em que eles falam dos números fantasmas. Tem os números normais e os números fantasmas para outro lado. Outro conceito que se introduz de uma maneira muito natural, dessa maneira, é o conceito de infinito.
também tanto os números negativos como o infinito, que são conceitos difíceis, em particular para crianças pequenas. Eles chegam a esses conceitos por si, de uma maneira muito sólida. Pois é, o curioso te ouvindo, assim, nos parece que é uma abordagem que está baseada muito na experiência, né? Na conversa e na experiência. A criança vai experimentando aqueles desafios, aquelas situações que são propostas, e aí vai tecendo ali as suas próprias proposições, as suas próprias hipóteses. Agora, chama atenção também que os Kaplan, e você aqui algumas vezes, já se referiu ao círculo não como uma metodologia, mas sim como uma abordagem. Por quê? Que diferencia uma coisa da outra, Angelson? Uma metodologia seria uma receita fechada que um segue na hora de introduzir um conceito ou fazer um exercício. Em uma abordagem, um apresenta só uns elementos e depois, dependendo de cada situação, se vai a desenvolver de uma maneira ou de outra, dependendo da turma, dependendo da dinâmica da turma, da sofisticação matemática que eles têm e a sofisticação matemática a que eles chegam naquela sessão, naquela aula. Pode ser que eles cheguem à solução do problema ou não, fica para a próxima aula, continuar pensando naquele problema. Então, isso seria a grande diferença, que não é uma receita que depende de cada situação e que são as crianças que vão a levar esse desenvolvimento do conhecimento até um ponto ou outro. E pode ser que o professor, então, aproveite alguma ideia de alguma das crianças para ir em uma direção diferente, que não é a que estava planejada inicialmente, mas é muito propícia àquela situação para explorar aquele outro componente. Já que você tocou na questão do professor, eu imagino que alguns professores que estão assistindo a gente agora, a gente já conhece muitos que nos assistem há algum tempo, devem estar perguntando assim, tá, mas não fica muito solto? Em que momento vem essa intervenção do professor para ensinar o conteúdo que está ali no programa, né? Em que momento eu, professor, vou chegar e dizer para a criança, olha, o que você está chamando de número fantasma é número negativo. Vou formalizar, né? Formalizar. Tem um momento para formalizar, que não pode ser muito cedo, porque senão está parando o processo de pensamento, o processo de descoberta, se apresenta os conceitos muito cedo, se formaliza demais, mas tem um momento certo, e é para o professor julgar quando é esse momento, quando o conhecimento já está lá, e é o momento de traduzir para uma outra linguagem. É nada mais do que uma linguagem ligeiramente diferente. Vamos formalizar isto, por exemplo, maneiras de... Estamos fazendo... saltos na reta numérica, podemos expressar isto como uma soma. Eles estão percebendo que é uma soma, mas podemos também expressar isto como tantas vezes, tantos saltos. E chega um momento em que alguma criança fala, nós estamos fazendo conta de matemática, conta de multiplicar. São eles mesmos, às vezes, que chegam a esta formalização. Tem um momento certo, e o professor vai perceber, quando o conhecimento está... pronto para, então, formalizar, de maneira que não perda nenhum dos alunos, que todos eles saibam do que se está falando, ou que aquela fórmula, aquela expressão numérica que foi colocada no quadro, ele vai entender o que é, porque sabem como se chegou até lá. Quando a gente começou a discutir, conhecer a proposta do Círculo aqui e pensar esse programa, nos chamou a atenção a questão dos materiais didáticos, né? Há muitos especialistas em matemática que defendem a utilização do material concreto, do material dourado, de tampinhas de garrafa, enfim, materiais variados para ajudar a criança a concretizar aquilo que parece tão abstrato, porque a matemática tem muita abstração, né? No Círculo, a questão dos materiais didáticos tem um olhar diferenciado. Eu queria que você falasse para a gente isso. Como é que está pensada a questão do material? Em princípio, nós usamos o quadro, quando há necessidade de algum material se usa, mas em princípio o único material que usamos regularmente nas aulas é o quadro e o giz, o quadro branco, e as crianças, o quadro se usa como um registro da conversa, das diferentes propostas que os alunos estão lançando.
de uma maneira de fazer provas matemáticas. Quando o aluno dá uma resposta, vamos a ver, nunca fala está errado, ou ignora o aluno que deu a resposta errada e vai para outro. Normalmente anotaria aquela resposta e veríamos, junto com o grupo todo, se funciona, se é uma resposta que funciona ou não, se estaria fazendo uma prova matemática. A abordagem é uma abordagem cooperativa. Muitas vezes os materiais são de uso individual, a criança está trabalhando, está construindo conhecimento e pensamos que há um momento para isso e também há um momento para conversa e para chegar juntos a conclusões e para escutar o que o colega está dizendo e ver se aquela resposta funciona ou não funciona. O círculo tem um elemento, além do elemento de aprofundar o pensamento matemático, tem um elemento socializador, que, de alguma maneira, através dessa dinâmica, treina as crianças a escutar uns aos outros, que é uma coisa que acontece muito pouco em sala de aula, particularmente nas séries iniciais. E é um exercício muito produtivo, porque eles começam a escutar e depois, quem sabe, vão escutar mais o professor também através dessa dinâmica de escutar uns aos outros e de considerar se aquela proposta do colega funciona ou não funciona. Neste bloco, nosso convidado é Fernando Grigorovski, analista de educação do sistema Firjan. Ele vai falar sobre o projeto SESI Matemática. Antes de começar a conversa, vamos assistir a um vídeo sobre o projeto cedido pela Firjan. Nas aulas do programa SESI Matemática, o aluno aprende expressões numéricas, geometria, equações e frações, brincando com games divertidos. São vários tipos de jogos, alguns de perguntas e respostas, outros de cálculos rápidos. Quem acerta, muda de fase. A aula de matemática, ela atrai mais a gente a estudar, porque a gente acaba aprendendo as matérias que a professora passa na internet, com jogos, e isso deixa mais interativo. O SESI Matemática é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Começou no Rio em 2012, mas hoje já existe na Bahia, Alagoas, Santa Catarina, Maranhão, Pernambuco e Paraíba. Em Brasília, a sala foi montada em 2015 no SESI Taguatinga. Para esta professora, o desempenho deles agora é outro. A facilidade deles entrarem na plataforma, a facilidade que eles têm com relação aos games também, de conseguir entrar, saber muitas vezes mais que a gente, às vezes uma regra, uma outra, não, professor, né? Senão eles mesmos corrigem e tudo. Então eles têm mais facilidade e sem perceber eles estão aprendendo mais. Fernando, muito obrigado pela presença aqui no Salto para o Futuro de hoje. Para começar, como a gente viu aí no vídeo, um dos destaques do SESI Matemática são os games. Como é que são esses jogos e de que forma eles apresentam os conteúdos da matemática? O programa SESI Matemática é uma iniciativa do sistema Firjan por meio do SESI Rio, que com o objetivo de contribuir para a melhoria do ensino da matemática da educação básica para os estudantes de todo o país. E um dos recursos do nosso programa é a plataforma de games online com conteúdos matemáticos, né? Então, é uma abordagem bem dinâmica, significativa, onde o aluno vai aprender, né, brincando, né? Então, ali, além de se preocupar com o conteúdo matemático, com o conceito matemático apresentado, ele vai se preocupar também com outras habilidades, que é a estratégia do jogo, a resolução do problema, atenção, criatividade, iniciativa. Então, tudo isso que são habilidades fundamentais para o trabalhador do dia de hoje. E são vários joguinhos? São. Nós temos na plataforma mais de 60 mil desafios, tanto com games e perguntas, questionários adaptativos, todo ele contemplando o ensino básico, né? Vai do fundamental, primeira etapa, até o ensino médio. Você disse aí que os games são um dos recursos, né? O game é um dos recursos. Que outros recursos vocês têm no SESI Matemática? Isso, no SESI Matemática nós temos uma das modalidades, que é a sala, é um ambiente de aprendizagem específico para o ensino da matemática, que é a sala SESI Matemática. É uma sala ambiente, né? Sim, essa sala é composta com mobiliário adequado,
né, é composto por lousa digital, data show, computadores para os estudantes e também o kit SESI Matemática. O que é o kit SESI Matemática? É um armário contendo materiais concretos para desenvolver os conceitos matemáticos, então são sólidos geométricos em acrílico, blocos lógicos, material dourado, tangram, a licença para os games, né? Cada estudante vai receber uma senha dessa para que ele possa acessar não só no ambiente de aprendizagem, mas também fora dele, em casa, onde o professor tem a possibilidade de avaliar o desempenho desse estudante. E também bibliografia básica, então esse daí é o kit SESI Matemática. Quando a gente fala do uso da tecnologia na sala de aula, sempre tem aquele paradoxo. Primeiro, os professores dizem, e a gente recebeu já perguntas para o programa de hoje, que é fundamental que essa tecnologia seja utilizada, inclusive para captar as atenções dos alunos, dos meninos e meninas que estão tão, hoje em dia, dispersos, enfim. Por outro lado, esses professores também apontam que a tecnologia sozinha não vai dar conta de promover essas aprendizagens e que é preciso investir na qualidade da mediação. Enfim, há momentos no SESI Matemática em que esse trabalho, os conceitos que são construídos por meio desses jogos, enfim, desses outros recursos, esses conteúdos são abordados de uma forma mais tradicional? Como é que é isso? Uma das iniciativas do programa SESI Matemática é uma metodologia voltada para a metodologia SESI Educa para a educação matemática, onde associa práticas educacionais modernas à tecnologia. Então, ali a gente está... a nossa proposta é apresentar os conceitos de forma instigante, com uma abordagem amigável, que seja interessante para os nossos estudantes. Um outro momento também, nossa equipe oferece uma formação continuada para os docentes. Nós acreditamos que os docentes são agentes fundamentais na transformação do aprendizado. Então, nós oferecemos 13 encontros, um presencial, né, e 12 no sistema à distância. Então, todo ele voltado para a metodologia do programa SESI Matemática. Você disse que é do ensino fundamental, toda a educação básica, né? Mas é voltado para quem? Quem é o aluno que frequenta? Quem é o professor que pode participar? São alunos de escolas públicas ou só quem frequenta o SESI? Como é que funciona isso? Perfeito. Hoje nós temos, além do Rio de Janeiro, a parceria com as escolas SESI e SENAI do Distrito Federal e de mais 7 estados. Aqui no Rio de Janeiro, além de todas as escolas SESI e SENAI que estão participando do programa SESI Matemática, nós temos uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC. Hoje são 223 escolas dessa secretaria que participam do projeto SESI Matemática voltado para o ensino médio. Agora, Fernando, esses alunos do ensino médio aqui no Rio de Janeiro, enfim, de forma geral, os alunos de escolas públicas, quando eles chegam ao projeto e começam as atividades, que tipo de dificuldades eles apresentam em relação à matemática? Eles têm bastante dificuldade de conceitos anteriores, né? Então, o nosso programa, ele tenta contemplar também essa lacuna que ficou para esses estudantes. Então, a plataforma de games, você consegue propor atividades, desafios de conceitos que ficaram para trás de maneira significativa para esse estudante, mas também de uma maneira personalizada, porque você pode propor para um determinado grupo ou de maneira individual para o estudante realizar essas atividades. Ou seja, essa ideia que muitas vezes pode parecer para quem está nos assistindo de vou aprender com games, vou aprender com jogos, mas eu não vou consolidar conceitos. Isso não é uma realidade. Quando você está ali propondo que se aprenda a matemática com de uma outra forma, né, a partir de jogos, de uma forma mais lúdica, você também está consolidando conceitos, porque muita gente tem ideia, né? Só vou aprender conceitos se eu estiver no quadro, com giz e ali, né, dialogando aluno-professor, só. Mas, pelo que você está dizendo, não é a proposta do projeto de vocês. Não, pelo contrário, né? A nossa proposta é, sim, ensinar os conceitos matemáticos, mas não deixar isso muito solto. Esse é um dos recursos do nosso programa, né? E na nossa metodologia, ela prevê trabalhar de forma integrada com outras áreas de conhecimento também. Então, a gente valoriza muito a formação cidadã dos nossos estudantes. Então, a gente propõe a divisão de matemática do sistema Firjan, ela desenvolve algumas atividades, a gente chama de atividades extras, para serem elaboradas pelos os professores, né, participantes do programa SESI Matemática. Então, por exemplo, desculpa te interromper, uma atividade extra que é oferecida. Esse ano é ano olímpico, né? Nossa equipe
quis fazer algo diferente para trabalhar nas escolas. Então, a gente construiu 8 atividades para serem exploradas ao longo do ano, associada a valores advindos da prática esportiva. Nós pegamos a palavra esportes e a letra de cada palavra é um valor que a gente vai trabalhar com esse estudante mês a mês. Então, a primeira letra foi, nós começamos no mês de março, foi a letra E. Então, nós trabalhamos equipe. Depois a letra S, trabalhamos saúde e assim por diante. A gente vai trabalhar isso ao longo do ano. Dentro dessa atividade, a gente coloca além falando um pouco da introdução do que é a equipe, para o aluno poder também entender esses conceitos, né? Nós colocamos uma questão de cada área do conhecimento. Mas nosso objetivo não é resolver a questão, mas explorar a essência. Então, a gente vai mostrar que a matemática está presente no dia a dia do estudante. Acho que isso é bacana, senão fica um conceito muito abstrato. Então, acho que é super importante para que ele possa valorizar e gostar um pouco da matemática, verificar a matemática presente na medicina, no esporte, em língua portuguesa, em história, geografia, em diversos assuntos. Sem dúvida, essas correlações aí, inclusive a aplicabilidade dos conceitos, é sempre uma reclamação que os alunos fazem, né? Quando eles aprendem, mas não sabem como vão aplicar aquilo no dia a dia. Agora, eu queria que você falasse para a gente a questão da formação dos professores, né? Como é que é pensada essa formação e também que dificuldades vocês já percebem que os professores trazem para começar esse trabalho com a matemática? A formação tem base na proposta do SESI Matemática. Então, a gente apresenta a metodologia do programa, elaboramos algumas oficinas para ter um novo olhar para o ensino da matemática, então trazer para esses docentes uma proposta pedagógica inovadora, diferenciada. Acho que já é bacana a disponibilidade do docente de querer conhecer uma proposta diferenciada. Acho que isso já é um ganho, né? A gente já tem meio caminho andado. E depois apresentando esses recursos bem diferenciados e recursos que já estão, talvez, no dia a dia, como os materiais concretos, mas levando de um outro olhar, de uma outra forma, acho que a gente já ganha esse docente, né? Então, eles começam a ter troca de ideias. Acho que você tendo num momento só com professores, o conhecimento compartilhado é bem interessante, né? Mas quais são os receios que eles levam, as dificuldades, né, nessa chegada ao programa? Porque, assim, o desejo de trabalhar com uma metodologia nova, a gente percebe porque eles ingressam e começam a participar, enfim. Aliás, essa é uma questão muito, né, comentada pelos educadores, né? Eu saí de uma formação, no caso do primeiro segmento, saí de uma formação ampla em pedagogia, vou ensinar matemática, não tive muita didática. A gente já ouviu muito isso aqui no Salto, né? Então, esse desejo é natural até. Agora, né? que desafio, que angústias ou que dúvidas eles têm quando chegam ao programa? Sim, isso vem muito das vezes da universidade, né? Como vocês colocaram, o professor, ele trabalha muito a parte teórica e tem muito pouco da vivência prática, né? Então, o receio será que isso vai dar certo? Né, a quantidade de alunos numa turma, será que eu vou ter conexão de internet perfeita para que eu possa explorar os recursos oferecidos por vocês? Mas acho que o grande ganho é que ao final de cada formação presencial, acho que quase 100% eles consideram que a formação foi de grande valia, né? Eles colocam ali como ótimo, excelente aquele momento. Agora, Fernando, eu imagino que os professores estão assim, tá bom, muito bacana, todo mundo no computador, mas e na hora de avaliar, né? Como é que eu sei que esse aluno aprendeu de fato, né, um determinado conteúdo matemático, a partir de que processo avaliativo? Vai ser pela internet, né, pelos games também? Como é que funciona? Nós temos um acompanhamento pedagógico e de avaliação também do programa SESI Matemática, né? Então, existe um sistema de avaliação no desempenho dos estudantes nos games online, mas também não é só o computador, né? Não é só a tecnologia. A tecnologia é um dos recursos do programa SESI Matemática. Nós temos outras situações também. A gente não vai abrir mão de tudo que é feito dentro de sala de aula, né? Então, o que a gente coloca é um ambiente de aprendizagem específico para que possa favorecer o ensino da matemática. Então, a gente oferece recursos diferenciados.
né, que é a plataforma de games, os materiais concretos para trabalhar de maneira lúdica, mas a avaliação fica a critério do professor. Ele pode fazer de maneira online, ou pode fazer um trabalho em equipe, pode fazer de diversas situações. A partir de agora, os nossos convidados falam sobre os desafios de ensinar matemática a partir de iniciativas inovadoras. A gente recebeu muitas perguntas pelo Facebook, é bom registrar. Foram mais de 50 perguntas. A gente não sabe se vai ser possível responder a todas, mas a gente vai tentar. A primeira, já vou começar com uma pergunta logo da Leila Maria. Obrigada, Leila, por ter enviado. Defendo jogos e brincadeiras no ensino da matemática, pois com o lúdico as crianças aprendem mais e melhor. Anjos, a gente sabe, sim, que, claro, quando tem ludicidade, isso atrai as crianças, mas até que ponto atrai mais um pouquinho para o ensino da matemática, né? Muitas vezes você tem aquela impressão da matemática, isso é difícil demais, e como é que o lúdico quebra essa dificuldade e faz essa aproximação da criança com a matemática? É importante em educação que as crianças, os alunos gostem do que eles estão fazendo em qualquer momento. E na matemática em particular, porque ela apresenta uma dificuldade maior para muitas crianças, para muitas pessoas, o lúdico facilita e o lúdico aproxima aquele problema que está tentando ser resolvido, aproxima para a realidade da criança também. No Círculo da Matemática temos um componente diferente também, que é um lúdico participativo, um lúdico dentro do grupo. Não é só a criança com os jogos, a criança junto com aquele grupo, se divertindo na frente daquele desafio. E é importante falar que quando a gente está brincando, o erro é possível na brincadeira, né? Muitas vezes se fala da matemática, assim, matemática não pode errar, você está na sala de aula, aquilo é um erro, o erro não é possível. Quando você traz o lúdico para essa conversa, vamos dizer assim, o erro é permitido, e pelo que a gente viu do projeto de vocês, né, um pouco antes de fazer o programa, né, na preparação para esse programa, vocês levam o erro a sério nesse sentido. Pode errar, porque errar, a partir do erro você pode aprender, né? Pode errar, o erro é usado como uma ferramenta pedagógica. Errar é bom, vai a usar aquele resultado que vai ser registrado no quadro, todos os resultados, vai ser usado para fazer aquela prova matemática, e através do erro e de ver o que funciona e o que não funciona, as crianças vão aprender. E também usamos o erro como uma ferramenta de inclusão. Todas as respostas são válidas. Muitas vezes o professor, alguém errou, já passa para outra criança, abre o sorriso para quem acertou e ignora quem não acertou, e isso acaba gerando um desconforto nas crianças, afeta a autoestima das crianças. Em relação à matemática, esse é um ponto muito importante. E bloqueia, né? Porque é como quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, por exemplo, mesmo os adultos. Se você está aprendendo uma língua estrangeira e você tem dificuldade com o erro, ou se você se sente exposto quando tenta falar e erra, você se bloqueia, e aí você perde a capacidade de tentar, por exemplo, você fica inibido para tentar falar, tentar aprender. Na matemática, então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A matemática não é mais que uma outra linguagem. O professor Bob Kaplan, ele sempre fala que a matemática é a nossa língua materna perdida. E estamos recuperando ela. E da mesma maneira que os adultos temos mais dificuldade com linguagem, porque nos bloqueamos, porque temos medo a errar, as crianças aprendem línguas com muita facilidade, porque inicialmente, elas não têm medo a errar. O que acontece? Muitas vezes a escola, a dinâmica em sala de aula gera esse medo. A criança se sente mal na frente dos seus pares e acaba se inibindo e acaba não participando, acaba parando de pensar. E isso, na matemática, é muito complicado. Não vou contar para ninguém que eu tenho trauma do inglês porque eu tinha medo de errar. Então, isso para mim até hoje é um trauma. Contei para ninguém, não. Segredo nosso. Segredo aqui. Vamos seguir no Facebook. Quem mandou também um comentário foi o Richard Silva. Richard, obrigado pela participação. Ele diz o seguinte: utilizar a internet como forma de ter acesso a conteúdos, exercícios e atualização dos professores. Ele defende essa utilização da internet com esse
objetivos. Fernando, no SESI Matemática, a internet é uma aliada também nesse processo de aprendizagem, Sim. tanto dos alunos quanto dos professores. Com certeza. Não só na plataforma de games, que é online, mas também com a lousa interativa dentro do ambiente de aprendizagem da sala SESI Matemática, você ali pode fazer uma busca em tempo real. De repente, a gente está trabalhando um determinado conceito matemático, como, por exemplo, geometria espacial. E eu posso jogar no Google, num site de busca, e dali a gente já tem as figuras e o aluno já consegue perceber. Então, eu acho que a internet tem um mundo de informações, é super importante. Agora, a gente está falando de ludicidade para criança pequena, estou pensando aqui nesses alunos do ensino médio, por exemplo. A internet, professor que nos assiste, todo mundo sabe que essa juventude está muito conectada hoje o tempo inteiro. A gente fez recentemente um programa sobre bullying e cyberbullying, enfim, e falando de dados da conexão dos brasileiros. Nem se fala mais em tempo de conexão, os brasileiros são conectados o tempo inteiro, os jovens nessa faixa etária. É de fato um diferencial, você percebe, para o prazer nessas aprendizagens desses meninos e meninas, o fato da internet ser aí um recurso? Sim, então a gente percebe uma facilidade muito grande desses jovens. Acho que levar ao dia a dia o que eles já estão acostumados com, como videogame, smartphones, acho que facilita bastante o aprendizado. A gente tem outra pergunta do Gilberto Souza. Acredito que os professores poderiam ensinar a matemática fora da sala de aula para mostrar o quão abrangente ela é. De alguma forma, vocês fazem isso no projeto de vocês, nos projetos que são diferentes, né? Ângels, quando ele fala ir para fora, de repente ver um determinado espaço físico, né? Olhar para, enfim, para o fora da sala de aula mesmo, né? Vocês atuam dessa maneira também? Fazemos também. Da mesma maneira que representa algumas realidades concretas no quadro e as crianças estão imaginando elas, por exemplo, pode levar eles para o pátio e pode fazer uma reta numérica no chão e eles serem a figura que está saltando naquela reta numérica. Então, é uma coisa muito real, que acontece quando eu dou um passo a mais. Eu não vou cair, tem algo além daquele zero, onde a reta parou. Da mesma maneira, eles podem usar o próprio corpo em questões de medidas. Pode medir uma sala de aula em pessoas, a medir a longitude, tentar medir capacidade da mesma maneira, pode explorar o ambiente em volta, certamente. Fernando faz isso também no SESI? Nós temos uma parceria, esse ano nós tivemos uma parceria com o canal do YouTube chamado Matemática Rio, onde nós criamos várias playlists de vários vídeos referentes às nossas atividades extras. E eu estou lembrando até de uma atividade no mês anterior que nós gravamos até no SESI Taguatinga, lá de Brasília, e onde os alunos, nós exploramos uma questão do Enem, que tinha uma pista de atletismo, né, e levamos alunos até do 6º ano a explorar essa questão. Então, eles verificaram até a posição das raias, do comprimento do tamanho da pista. Então, por que as raias do atletismo não são dispostas na mesma direção, né? Então, isso é bem bacana, né? Outra pergunta, na verdade, mais um comentário, foi enviado pela Luciene da Silva. Vamos ver só? A Luciene diz o seguinte: faltam trabalhos pedagógicos. Sem incentivo à gestão, fica realmente chato estudar matemática na escola. Fernando, você concorda? Essa é um diferencial? Quer dizer, quando a escola se planeja, os professores planejam, isso tem um diferencial para que esse trabalho aconteça e para que a matemática, que é essa área tão temida, como vocês já colocaram aqui no programa, acabe conquistando esses alunos, estejam eles em que faixa etária estiverem? Com certeza, né? Acho que tem que ter um planejamento, né? Até verificar quais competências a gente vai trabalhar durante um determinado ano letivo com os estudantes, né? Então, verificar as competências básicas, operacionais, globais e o que explorar desses conceitos matemáticos, né? Até para poder trabalhar outras situações do dia a dia. Agora, Ângels, esse planejamento, como você disse, inclusive, no primeiro bloco, ele tem que ser flexível, né? Porque, às vezes, o professor tem uma proposta e o aluno surge com uma questão que deve ser bem-vinda
e pode encaminhar o trabalho para o outro lado. E aí não pode ficar naquela questão, tá no conteúdo programático aqui, né? Depois eu volto para essa questão, né? Pode ser aquela situação, se o professor não tem essa flexibilidade, ele fica batendo naquele ponto e a coisa não está andando e vai ser uma perda de tempo muito grande, e não só de tempo, sino de energia mental e moral para as crianças. Então, é bem importante que eles tenham essa flexibilidade, que quando eles planejem, mas planejem com plano A e com plano B e com plano C também. Temos outra pergunta do Edrobe Soares. Muito obrigada por ter enviado a pergunta. Como ensinar matemática contemplando leitura e escrita, interpretada e aplicada, desde as primeiras séries? Vocês que atuam mais com crianças, né, do primeiro segmento ali do ensino fundamental, como é que vocês veem essa questão de também trabalhar a leitura e a escrita? Porque muito se diz, olha, a criança não conseguiu compreender o enunciado da questão, né? E aí vocês também atuam dessa maneira para tentar fazer com que a criança compreenda o que está escrito ali, o que está proposto? É muito importante, às vezes, quando está apresentando situações matemáticas, e o problema é que realmente a criança não entendeu a situação matemática. Uma estratégia é fazer com que as crianças criem a própria situação matemática. Apresenta o problema falado e elas formulem como resolver isso. Não? Que elas participem disso, que participem também, o professor, nesse caso, ele pode guiar, também aproximar esse problema à realidade das crianças, porque às vezes pode ser que seja um problema de compreensão e às vezes é uma realidade muito alheia à realidade das crianças. Estão falando de uma coisa que não faz parte do dia a dia da vida daquela criança que mora numa comunidade particular onde isso não faz o menor sentido. Então, não é só a parte de compreensão da linguagem, sino também a parte do contexto, que eu diria que é muito importante trabalhar. Vai falar de neve no Nordeste, né? Ou, enfim... Sim, falar de temperaturas abaixo zero para introduzir números negativos não é verdade. Quem também deixou uma sugestão lá no Facebook da TV Escola foi a Priscila Marins. Ela defende que seja introduzida a história para explicar a importância de cada descoberta, fórmula, equação e etc. Aí, Ângelos, eu vou continuar te ouvindo pelo seguinte: criança pequena é muito curiosa e elas têm as fases dos porquês. Né? Eu falei até as fases, né? Porque são tantos porquês que a gente até bota tudo no plural. E ela quer saber a origem de tudo e por que tudo é assim. Explicar, contextualizar de onde é que vem esse conhecimento também pode ser aí pode ser positivo para esse processo de aprendizagem? É uma ferramenta muito útil, também porque crianças adoram histórias. Então, se pode trazer uma história para aquele problema, para dar um contexto, ajuda muito. Um elemento também que é central no círculo da matemática é a ideia de que a matemática é criada por humanos para humanos. Da mesma maneira que Pitágoras, Euclides, Eratóstenes criaram teoremas, da mesma maneira que eles fizeram isso, uma criança na sala de aula pode chegar por si às mesmas conclusões e depois formalizar, sim, com aquele teorema. Mas trazer aquela história é importante porque eles de alguma maneira vão a viver aquele problema e aquela fórmula que pode parecer uma coisa muito árida e muito alheia. Quando está falando em pessoas e em histórias, sempre vai cativar as crianças. Queria ouvir o Fernando com a mesma questão, porque vocês também fazem isso. Você falava no segundo bloco, no terceiro, perdão, você falava disso, né? De como vocês criam também atividades paralelas com outras áreas do conhecimento, não só com a história, né? Sim, é super importante, né? Acho que para não ficar as fórmulas, equações soltas, né? Você tem que ter um contexto, não tem que entender de onde veio isso tudo. Acho que facilita bastante, né, o entendimento desses estudantes, né, para que ele possa ter a compreensão de cada conceito matemático. E muitas vezes eles, jovens também, não só as crianças, também têm essas fases, né? Mas por que isso, né? Mas por que você está me explicando esse teorema daqui? De onde surgiu isso? Você tem que ter uma explicação, né? Para a origem de alguma fórmula matemática, sei lá. Imagino, né? Com certeza. Eu não sou muito boa em matemática, não, mas eu imagino que seja. Agora, além disso, eu vou juntar aqui
o Daniel Mancini, a Anaítis Macedo e a Agatha Soares, eles três também deixaram sugestões lá no Facebook da TV Escola para o trabalho com a matemática. E todas vão na linha da importância de se explicar para o aluno em que será aplicado aquele conhecimento que está trabalhando. Essa é uma grande demanda dos professores, é uma grande demanda, sobretudo, dos estudantes. É fundamental. Como é que o professor pode fazer isso de uma forma a não antecipar, por exemplo, o estágio da aprendizagem, que às vezes a criança é pequena, não vai entender necessariamente como vai se aplicar aquilo, mas sem deixar que ela fique sem resposta para que ela não tenha ali uma aprendizagem significativa. Como fazer isso? Eu acho que essa diferença entre ensinar matemática e fazer matemática. É fazer matemática com as crianças. Eles recriarem alguns processos em sala de aula e aplicar aquela fórmula a trazer problemas da realidade, problemas de arquitetura, problemas de topografia, para eles trabalharem com aquela dentro do nível que cada turma tem, fazer esse esforço realmente de aplicação, para eles não só entenderem o conceito, sino realmente verem como depois vão poder usar, porque é um problema realmente muito importante. Particularmente em alunos de séries mais avançadas, que aí a distância entre aquela fórmula, aquele problema e a aplicação é muito mais distante. Fundamental que eles entendam, né, Fernando, que a matemática está na vida, né? Sim. Acho que você tem que associar os conceitos matemáticos com situações do dia a dia, senão fica muito abstrato, né? E acaba um pouquinho também da inquietação dos estudantes. Muitas das vezes eles perguntam para os professores, né, para que eu estou estudando isso? Aonde eu vou aplicar? Né? Se você já está mostrando essa aplicação, acho que você tem uma facilidade bem grande do entendimento desse estudante. Agora, para fechar, você é professor de matemática. O que isso exige do professor? Para que esse professor se torne, né, mais atrativo também para a criança que está lá ou para o aluno, para o adolescente? Muitas vezes o adolescente olha para o professor de matemática e lá vem aquele cara cheio de fórmula. Mas para que olhe para ele também com vontade de aprender? O que isso exige desse professor? O professor tem que estar antenado com o que está acontecendo no dia a dia. Acho que o professor tem que estar sempre buscando, sempre estudando, e acho que sala de aula hoje não tem mais passar o conhecimento. Acho que existe hoje uma troca de conhecimento. Hoje a gente trabalha muito a sala de aula invertida, onde aluno e professor estão aprendendo ao mesmo tempo. Acho que isso é muito importante, ter essa humildade e querer buscar para ser um melhor profissional. Obrigada, gente. Foi um ótimo papo. Muito obrigada mesmo. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Quer deixar seu comentário sobre o programa ou sugerir outros temas? Então, acesse o nosso Facebook. O endereço está aí na tela, facebook.com/TV Escola. A gente se vê por lá também. E você tem ainda outro canal de comunicação, que é o nosso Twitter. Anota aí, é só seguir o @TV Escola. Bem, o Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Aqui na TV Escola, o canal da educação. Tchau. Tchau.